Bom dia, gente. Então, vamos continuar os nossos estudos, né? Eu não coloquei meu celular. Deixa eu conectar aqui meu celular. Bom, vamos fazer o seguinte. Se vocês se der... Aliás, não, mas eu tenho que conectar ele mesmo. Deixa eu retirar aqui. Porque se vocês fizerem alguma pergunta, ou pior, se a internet cair, eu consigo saber, né? Senão eu fico aí 15 minutos, igual da outra vez, falando. Deixa eu só conectar aqui através do meu celular. Certo, então eu entrei aqui com o meu celular. Qualquer dúvida, gente, vocês podem comunicar por ele, tá? Então vamos aqui compartilhar. Então, continuando, né? Esse aqui é o material que está lá no AVA, é a aula 3. Então, nós só falta mais esse exercício e a gente finaliza a aula 3, a gente já passa para a aula 4, ok? Então, esses exercícios, vocês viram que não tem muita diferença entre um e outro, tá? A gente sempre tira os dados, monta um esqueminha, faz o desenho, coloca os dados no desenho e joga na fórmula. A fórmula é sempre a mesma. Fluxo de calor é igual à variação da temperatura dividido pela resistência. Aí essa resistência, ela é diferente para plano, é diferente para cilindro, que é diferente para esfera. Aí você só vai verificar qual que é o desenho do seu equipamento e assim você faz suas contas, tá? Então é bem tranquilo. É importante vocês já se habituarem a usar a calculadora, fazer as contas. Esse desenho aqui, ele já está prontinho, olha esse para vocês perceberem, já está aqui organizadinho, arrumadinho, mas vocês é que vão ter que fazer esse desenho na hora de resolver esse exercício. E o mais difícil é isso, tá? Então, por isso que é importante fazer os exercícios. Essa lista de exercícios é a mesma lista dos anos anteriores, tá? Dos semestres anteriores. Então, são as mesmas questões, mas procurem tentar fazer, não é só copiar do colega que fez, tentem fazer para desenvolver o raciocínio lógico, isso é muito importante. Então, nesse exercício, continuando, né, o nosso estudo agora, condução para a esfera. Então, no exercício 3.8 diz o seguinte: um tanque de oxigênio líquido tem diâmetro de 1,2 metros, um comprimento de 6 metros e as extremidades são hemisféricas. Então, isso daqui, ó, que a gente tem que perceber. Deixa eu tentar mudar a cor aqui do meu mouse, porque aí coloca ele azul que fica mais fácil para vocês visualizarem. Pois é, eu mudo aqui, ele fica grande, mas é a hora que jogo lá ele não fica, não sei por quê. Deixa ele aqui azul, que aí fica melhor. Aqui. Então vamos lá. Então nós vamos perceber aqui que esse meu tanque de oxigênio, ele tem 1,2 metros de comprimento.
desculpa, 1,2 metros de diâmetro. Então, aqui na lateral, a lateral dele tem 1,2, tá? De diâmetro, e um comprimento de 6 metros. Comprimento total de 6 metros. Sendo que as extremidades são hemisféricas, ou seja, é a metade de um círculo. Então, tem as duas extremidades hemisféricas. Automaticamente, eu sei que se o diâmetro é 1,2, o raio vai ser 0,6. Então, tem aqui, o meu raio é 0,6. Então, desse lado eu tenho 0,6, do outro lado 0,6. Então, 6 metros menos 0,6 de um lado e 0,6 do outro, no centro, no corpo desse tanque, eu tenho 4,8 metros. Isso aqui é importante para nós determinarmos a área. Então, o raio dessa região hemisférica é 0,6 metros. Tá? Então, vamos lá, continuar a leitura do exercício. O ponto de ebulição do oxigênio é menos 182,8 graus Celsius. Então, a temperatura interna é menos 182,8 graus Celsius. Procura-se um isolante térmico que reduza a taxa de evaporação. Então, reduza a taxa de evaporação que está em regime permanente, ou seja, essas variáveis não se alteram ao longo do tempo, elas permanecem. Sendo que essa evaporação permanece num valor que não seja mais que 10 quilogramas por hora. Então, a vazão máxima de oxigênio, que está aqui embaixo, 10 quilogramas por hora. O calor de vaporização do oxigênio é 51,82 quilocalorias por quilograma. Ou seja, cada quilograma de oxigênio, ele precisa de 51,82 quilocalorias para vaporizar. Então, essa é a quantidade de energia que ele precisa para vaporizar. Sabendo que a temperatura ambiente varia entre 15 graus Celsius no inverno e 40 no verão. Então, olha, se tem 15 graus Celsius no inverno e 40 no verão, e você quer manter a evaporação no máximo 10 quilogramas por hora, no máximo. Então, nesse caso, nós vamos utilizar o 40 graus Celsius, porque quando a temperatura aqui está menor, ele vai evaporar menos. O máximo de evaporação vai ser 40 graus Celsius. Se eu quero limitar a 10, então eu uso a maior temperatura, que é a temperatura no período do verão, que vai ser a temperatura externa, que é a temperatura máxima que chega à temperatura externa, que é 40 graus Celsius. Por que 40? Porque 15 vai evaporar menos. Eu quero manter ele no máximo a evaporação de 10 kg por hora. E ele continua dizendo para nós: a espessura do isolante não deve ultrapassar 75 milímetros. Tem que ser no máximo 75. Então, a espessura que nós vamos utilizar é 75 milímetros, que corresponde a 0,075. Aí ele pergunta qual deverá ser a condutividade térmica desse isolante. Tá? Qual que vai ser? Aí tem como observação: não considerar as resistências devido à convecção, porque a gente não estudou ainda convecção. Vamos avaliar apenas condução. Tá? Ele continuou dizendo: o máximo fluxo de calor para o interior do tanque deve ser... Aí aqui, ó, isso daqui já vai nos dar uma outra relação. Vamos voltar aqui, ó. Só para vocês entenderem. Então, eu tenho que a vazão de oxigênio é no máximo 10 quilogramas por hora. Aqui eu não preciso nem de saber a fórmula nenhuma.
pelas próprias unidades, já consigo imaginar. E eu sei que cada quilograma de oxigênio, para ele vaporizar, eu preciso de 51,82 quilocalorias. Então, relaciono, ó, se eu tenho quilocaloria embaixo e aqui em cima, eu posso multiplicar esses dois valores e automaticamente eu cancelo quilograma e eu vou ter o fluxo de calor, que é quilograma por hora. Ou seja, eu vou limitar a 10 quilogramas por hora, mas quanto de energia que eu tenho que fornecer no meu sistema para que 10 quilogramas de oxigênio seja vaporizado? Eu sei que 1 quilograma é 58, então é só multiplicar por 10. Isso daqui fazendo uma análise por unidades. E agora, usando a fórmula, que vocês também já estudaram em outras disciplinas, que calor é igual a massa vezes entalpia, variação da entalpia. Então, qual que vai ser o fluxo de calor com pontinho em cima? É igual a vazão máxima com pontinho em cima, vezes variação da entalpia de vaporização. Então, eu vou ter 10 quilogramas por hora, vezes 51,8 quilocalorias por quilograma, cancelo quilograma e quilograma. Então, para que esse tanque, que tem oxigênio dentro, vaporize com uma vazão de 10 kg por hora, eu tenho que fornecer a ele 518,2 quilocalorias por hora. Se eu fornecer mais, vai vaporizar mais do que 10 quilogramas, e eu não quero mais que 10. Então, o meu fluxo de energia do ambiente para o interior do tanque tem que ser no máximo 518,2 quilocalorias por hora. Lembrando que a temperatura interna do tanque é menos 182,8 e a temperatura externa é 40. Então, o que eu vou fazer? Eu vou adicionar um isolante para me reduzir o fluxo de calor do ambiente externo para o interior, para me manter essa taxa de vaporização a 10 kg por hora. Então, eu tenho que manter o fluxo de calor em 518,2 quilocalorias por hora. Ok? Então, é isso que o exercício está pedindo. Se não entender, joga no chat. Professor, não entendi. Fala de novo. Aí eu repito. Tá? Então, isso que o exercício quer. Então, o que eu vou fazer? Eu vou determinar o fluxo de calor baseado nessas condições. Tá? Para mim fazer o cálculo do fluxo de calor, aliás, para mim fazer o cálculo, eu já sei que o fluxo de calor eu tenho que limitar ele a 518. Ok? Então, aqui, ó. Esse fluxo de calor atravessa a camada isolante por condução. Uma parte através da camada esférica, outra parte através da camada cilíndrica. Então, se eu observar aqui o meu desenho, ó, é como se eu tivesse aqui um cilindro de 4,8 metros e raio de 0,6, mais uma esfera, que está metade de uma esfera, e aqui metade da outra esfera. Se eu juntar as duas, eu tenho uma esfera completa. Por isso que quando eu vou fazer a conta aqui embaixo, eu vou jogar, primeiro eu vou fazer a conta aqui para o meu cilindro, onde eu tenho temperatura externa menos temperatura interna, é sempre a maior temperatura menos a menor temperatura, tá? Para me calcular que é a variação. Essa fórmula que é a fórmula para cilindro, então eu vou fazer as contas do cilindro, onde eu tenho os raios, e aqui embaixo eu tenho a continuação da minha resistência térmica para cilindro, onde L é o comprimento do cilindro, que é 4,8. O raio, ele já falou para nós qual que é o raio, que é 0,6. Contudo, o raio do isolante, que é o que eu quero calcular. Então, essa vai ser a minha incógnita, o raio do isolante. Ok? Aqui nós vamos ter também da mesma forma, só que a resistência térmica vai ser a resistência para
Aliás, não. O raio de isolante, ele já especificou, ele falou que a espessura tem que ser 75 milímetros. Então, eu tenho o raio interno e eu tenho o raio externo. A gente vai calcular ele agora, tá? E aqui do outro lado, eu vou somar, então aqui é o do cilindro e eu vou somar agora o da esfera. Então, eu tenho a resistência térmica da esfera com o raio do meu tanque, né, que é 0,6, e eu tenho o raio do isolante, que vai ser 0,6 mais 75 milímetros. E aqui embaixo eu tenho a continuidade da fórmula. O que eu preciso determinar, o que o exercício pediu, é o K, que é a condutividade. Então, qual que tem que ser a condutividade desse material? Aí nós já sabemos, ó, o fluxo de calor é 518, então eu tenho que limitar ele a 518. Aqui em cima eu tenho a variação da temperatura, sendo que é 40 menos 182,8. Aqui embaixo o raio do tanque, que é 0,6. O raio do isolante, que vai ser 0,6 mais o 0,075. Aqui embaixo eu continuo a minha fórmula e coloco 4,8, que é o L, que é o comprimento do cilindro, mais a variação da temperatura, agora aqui a resistência referente à esfera. Então, eu tenho 1 sobre 0,6, que é o raio da esfera, menos 1 dividido por 0,675, que vai ser o raio do isolante. Aqui embaixo, K vezes 4 vezes π, sendo que K é a minha constante que eu quero descobrir. Então, eu tenho aqui os meus dados, todos jogados na minha equação, e K, que é a minha incógnita. Eu quero saber qual que vai ser a constante de condutividade térmica para esse isolante que eu vou adicionar. Jogando aqui na fórmula, isolando ele, fazendo as contas, nós vamos ter que o K vai ser igual a 0,0072 quilocalorias por hora metros graus Celsius. Ok? Então, veja, a montagem não é complexa, é muito mais uma questão de organização das ideias. Alguma pergunta até aqui? Então, essa é a conta. Vamos jogar ela na calculadora? Então, todo mundo fazendo aí, ó, joga esses dados, vê se você consegue chegar aqui no valor de K. Tá? Esse valor aqui, a gente vai ver que ele vai ficar um pouquinho mais complexo, né? Porque nós vamos fazer as contas. Sugiro, faça as contas numéricas. Por exemplo, aqui embaixo, vai ficar, ó, 1 vezes 0,118 dividido por 30,16. Então, vai ficar 0,18 dividido por 30,16. Você faz essa divisão e vai ser esse número dividido por K. Depois faz essa conta, esse número, resultado, dividido por K. Esses dois que estão dividindo, eu posso jogar eles para cá, multiplicando. Ok? Aí, a parte isso daqui, ó, para você manter o isolamento do K, isso daqui que está multiplicando, você joga para cá dividindo. Aí já facilita para você resolver, tá? Matematicamente. E você tem muitos caminhos, né? Na verdade, isso aqui é uma sugestão, vocês podem resolver como vocês preferirem. Então, vamos tentar fazer eles aí rapidinho, antes de a gente passar para o próximo. Então, quem entendeu, já vai fazer a conta aí usando a calculadora, tá? E quem não entendeu, pode perguntar aqui no chat que eu volto e explico novamente, se for preciso. Agora, se vocês preferirem fazer as contas depois, vocês só me avisam. Agora, se quiserem fazer agora, mas vão fazer, vão aproveitar o tempo. Não é para ficar aí olhando para cima, mexendo no celular, no WhatsApp, não.
Então, aulas online, a gente tem que aproveitar o tempo, né? Ou vocês tentam fazer aí todo mundo, ou então eu passo o conteúdo e vocês tentam depois. Agora, sugestão, não deixe o conteúdo acumular. Por que que depois que a gente estuda uma etapa, a gente faz exercício para fixar o conteúdo? Se vocês não fizerem, vai só assistir na aula, assistindo, e deixar para fazer depois, vocês vão ver que vai fazer uma bagunça imensa, tá? Então tem que ir fazendo, tem que jogar na calculadora, tem que revisar, olhar, revisa a aula depois, para a gente conseguir realmente fazer com que o aprendizado aconteça. Isso é o mais importante. Pessoal, conseguiram? Jogaram? Chegaram no resultado? Só manda mensagem no chat para mim, para saber se está todo mundo aí ou se vocês sumiram. Só responde aí se está tudo ok, se fez, se está fazendo ainda, se é para esperar um pouco. Só dá sinal de vida aí para mim. Destravou, se vocês estão me ouvindo. Ah, ótimo, então pode fazer. Pessoal, aí o seguinte, para vocês resolverem, a sugestão é porque essa conta aqui, ela dá um pouquinho mais de trabalho, ó. Você vai pegar aqui, por exemplo, 0,18 dividido por 30,16, você tem um resultado. O resultado dividido por K. Esse resultado você joga para o lado de cá e vai ficar o resultado dividido por K. O que a gente pode fazer é o seguinte: eu vou. Vão passar, podem tentando fazer, mas aí eu vou fazer um vídeo tá, explicando como resolver isso daqui, ó, porque isso aqui é um pouquinho mais complexo, tá? Então vamos fazer o seguinte, ó, eu vou fazer um vídeo, eu vou gravar um vídeo, jogo no YouTube e jogo o link para vocês lá no grupo. Aí, fazendo essa conta aqui, resolvendo, chegando a esse resultado, tá bom? Esse resultado aqui, ele tá certo mesmo, eu já tinha feito ele na outra turma, geralmente eu faço um quadro, tá? Tá certo. Aí eu faço e mando para vocês, ok? Então, finalizamos, tá? Realmente é uma conta com um pouquinho mais chata, porque esse CAC está dividindo, ok? Aí eu vou fazer o vídeo e mando para vocês. Vamos mandar passar agora para o próximo conteúdo. Alguma pergunta? Tudo bem? Então eu vou só abrir aqui
o material. Então, aqui, ó, estou no AVA, né? Então, tem a primeira aula, né? Transferência de calor, uma introdução. E aqui tem os conteúdos, que é a transferência de calor. Então, aula 1, 2, da aula 2, 3, e agora vamos pegar a aula 4, que é transferência de calor por convecção. Então, provavelmente, semana que vem, é a aula 10 e 11. Então, semana que vem a gente finaliza o conteúdo, tá? Aí, o dia 17, a gente tira dúvidas, tá? A gente deixa para tirar dúvidas, e eu já vou postar a lista de exercício amanhã cedo para vocês, e vocês já vão fazer essa lista de exercício. E as dúvidas que ficarem no dia 17 eu tiro. Então, olha, então já vou postar a lista para vocês amanhã, então vocês já vão começar a fazer essa lista de exercício, e no dia 17 eu vou tirar as dúvidas da lista, e no dia 18 vai ser a nossa avaliação desse conteúdo. A gente passa já para a próxima operação unitária, que é a secagem. Então, fundamentos da convecção. Então, a lei básica para a transferência de calor por convecção. Então, da mesma forma que para a condução, que era o outro conteúdo, o que dependia? Era só a gente imaginar, eu tenho uma chapa de metal. A transferência de calor de um lado para o outro. Quais eram as variáveis dependentes? O tipo de material, porque esse calor ele penetrava e tinha uma perpetuação de molécula a molécula durante esse material. Então, tipo de material, se ele é isolante, se ele é um material condutor, isso influencia. A área dele, quanto maior a área da superfície, maior o fluxo de calor. E a outra variável é a variação de temperatura. Quanto maior a variação de temperatura, maior vai ser o fluxo de calor, porque maior é a diferença entre eles. Se a temperatura for muito próxima, o fluxo é pequeno. Se for muito grande, vai ser alto. Aqui, para a convecção, o processo é similar. Contudo, o tipo de material não importa. Imagina que eu tenho uma chapa e tem a transferência de calor. Se ela é feita de aço, de ferro, de plástico, o que for, tanto faz. O que vai importar agora é, primeiro, o H, que é um coeficiente de transferência de calor por convecção, também chamado de coeficiente de película. E esse coeficiente está em função da temperatura desse ar, se é a composição desse ar, as condições ambientais desse ar, por exemplo, a incidência de ventos, a umidade desse ar. Então, são fatores externos envolvidos a este ar. Mas não é apenas ar, porque quando a gente fala de convecção, nós estamos falando de transferência de calor por fluidos. Então, pode ser um líquido também. Então, a convecção na água, a água tem um H específico. Se for um solvente, como etanol, é outro H diferente. Ou dependendo da temperatura, o H muda. Então, esse coeficiente de película, ele vai ser muito específico, ele altera de acordo com as condições desse gás ou desse líquido, né? Então, a gente está falando de fluidos, pode ser tanto gases quanto líquidos. Aí ele vai ser proporcional, então, a este H, que é o coeficiente de película, a área, quanto maior a área de contato dessa superfície com o fluido, maior vai ser o fluxo de calor, assim como a diferença de temperatura. Quanto maior a variação de temperatura, maior também o fluxo de calor. Então, aqui eu tenho, nesse esquema, uma superfície.
Essa superfície, ela tem uma temperatura maior, a temperatura da superfície é maior que a temperatura do fluido, então nós temos um fluxo de calor da região de maior temperatura para a região de menor temperatura, determinamos a variação da temperatura, que é a temperatura da superfície menos a temperatura do fluido, a gente coloca esse símbolo do infinito, porque esse fluido, ele tende ao infinito, ele se estende ao infinito. Então, a equação que vai nos dar essa relação é a equação de Newton, tá? A gente chama de equação de Newton. É baseada na lei de Newton para o resfriamento. Então, da mesma forma que para a condução nós foram desdobramentos a partir de estudos da lei de Fourier, nesse caso, foram estudos a partir das equações propostas por Newton. Então, aqui é só para visualizarmos a unidade. Então, se o fluxo de calor é igual a H vezes a área vezes variação de temperatura, então agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar a área e a variação de temperatura, vou jogar para cá dividindo de forma que eu isole H. Então, qual vai ser a unidade desse H? Fluxo de calor é quilocalorias por hora, a área é metro quadrado, variação de temperatura, graus Celsius. Então, eu vou ter quilocaloria por horas, metro quadrado, graus Celsius. Igual lá na outra unidade. A diferença é que na outra unidade levava-se em consideração espessura. Então, o metro aqui ó, era apenas metro. Aqui é metro ao quadrado, porque não tem espessura. A espessura do material não conta, ok? Porque esse metro ao quadrado vem dessa área aqui, ó, ok? No sistema inglês é BTU por hora, pés ao quadrado, graus Fahrenheit. No sistema internacional é watts por metro quadrado, Kelvin. Ah, mas está faltando hora. Não está faltando hora, porque aqui é a unidade de energia por tempo. Energia por tempo. Watts não é energia, watts é potência, que é energia por tempo. Então, watts é o quê? Joules por segundos. Então, por isso que não tem essa unidade aqui, ó, de tempo aqui embaixo, para o sistema internacional. Porque eu uso unidade de potência, tá? Então, aqui nessa tabela, nós temos a ordem de grandeza do coeficiente de película, que é o H. Ó, Cassiane, isso, chegou nesse valor, 0,0080. Isso, é devido aos arredondamentos, mas está correto. Se fosse uma avaliação, você colocasse esse valor, estaria correto, tá? Então, é isso mesmo. Mas eu vou fazer o vídeo e vou postar para vocês, ok? Então, aqui, ó, ordens de grandeza do coeficiente película. Então, por exemplo, se o meio no qual estou avaliando a convecção seja uma convecção natural. O que é uma convecção natural ou forçada? A natural é quando, por exemplo, o ar, naturalmente, pela sua própria incidência de vento, ele entra em contato com a superfície e ocorre a transferência de calor. Ou quando, por exemplo, eu aqueço um tanque com uma resistência e, naturalmente, a água dentro do tanque vai movimentar com as suas correntes de convecção. A forçada é quando eu utilizo um dispositivo mecânico para acelerar o processo. Por exemplo, eu coloco um ventilador. O ventilador ele vai forçar a transferência de calor, porque ele aumenta a velocidade do sistema. Tá? Ou quando eu tenho um tanque, aí eu coloco um sistema de agitação, coloco uma hélice agitadora, aí ele vai agitar. No que ele agita, eu estou forçando a convecção. Tá? Então, a convecção forçada é quando eu tenho um dispositivo mecânico que acelera o processo. Então, ar, convecção natural, apenas o vento, naturalmente. O H, ele vai variar de 5 a 25. Por que vai variar de 5 a 25? Porque vai depender da incidência de vento, da temperatura, da altitude, são vários os fatores envolvidos. Vapor com convecção forçada, 25 a 250. Óleo nós utilizamos principalmente quando eu tenho um reator.
No laboratório, se eu quero aquecer o material, por exemplo, para me produzir o biodiesel, eu vou adicionar o meu becker num banho-maria. E esse banho-maria, ele vai aquecer o meu sistema. Tá? Já no reator, por exemplo, de 1.000 litros, se eu coloco fogo embaixo do reator, a parte central, onde tem a chama, aquece. O restante, a temperatura é diferente. Então, você não vai conseguir controlar a temperatura. A temperatura ela vai ser diferente nos seus diversos pontos. E você não vai conseguir produzir biodiesel. Então, qual que é uma estratégia? Você fazer um reator encamisado com óleo. E esse óleo, ele passa por um pequeno tanque, onde tem uma resistência e tem uma bomba. Essa bomba, ela vai bombear esse óleo que vai percorrer todo o reator, fazendo com que todas as extremidades desse reator mantenham a mesma temperatura. Então, você não vai ter um superaquecimento de um lado e um pequeno aquecimento do outro. Você mantém o aquecimento de forma homogênea, que é o princípio do banho-maria em escala de laboratório. Aí você usa um óleo termostático, né, um óleo que resiste a alta temperatura para você aquecer esse reator e transferir essa energia térmica. É o mesmo princípio dos óleos lubrificantes que você coloca lá no carro, né, para você distribuir essa temperatura e reduzir a temperatura do motor. Então, esse óleo, que é um óleo termostático também, ele tem essa finalidade. Então, esse óleo com convecção forçada, ou seja, uma bomba que força a circulação dele, vai ter um coeficiente de película de 50 a 1.500. Também variando a temperatura das condições. A água em convecção forçada, 250 a 10.000, a água convecção em ebulição, de 2.500 a 50.000, e vapor em condensação, também variando de 5.000 até 100.000, esse valor de coeficiente de película. Então, nós vamos perceber que esse coeficiente de película é realmente uma película que se forma. Porque nessa película, que está muito próximo da chapa, a transferência de calor vai ser por condução, é molécula a molécula. Então, forma uma película no qual o ar, ou o fluido, a água, ou o solvente, ou o que for, vai entrar em contato direto com essa chapa que está a temperatura maior, e assim acontece a transferência de calor. Então, essa camada limite é uma camada no qual ocorre essa transferência de calor por condução. Por isso que a gente chama de coeficiente de película. Tá? Então, a resistência térmica na convecção, nós podemos calcular usando essa fórmula aqui. Tá? E a partir dessa fórmula aqui, nós vamos isolar. Nós pegamos o H e a área e joga para baixo 1 dividido pelo H e a área. E assim nós temos a resistência. E a fórmula geral permanece a mesma, tá? Que é essa daqui, ó. Ela vai permanecer exatamente a mesma. Então, a resistência térmica para convecção vai ser 1 sobre H vezes a área. Então, essa é a forma da resistência. Então, diferente da condução, que cada um tem uma maneira diferente, aqui não. Aqui é uma fórmula única para plano, para cilindro, para esfera. A diferença é que você vai jogar a área dele aqui, ó, a área desse material. Então, é uma fórmula só, muito mais prático, tá? Então, vamos ver agora exercícios que trabalham mecanismos combinados, condução e convecção. Por exemplo, aqui nesse desenho, nós vamos perceber que eu tenho um fluido quente, por exemplo, a parede de um reator, onde o fluido aqui dentro tem uma temperatura extremamente alta, supondo 200 graus Celsius, tá? Então, estou aquecendo o material que está a 200 graus Celsius, então eu tenho a temperatura 1, que é a temperatura do fluido, está a 200 graus Celsius, ele transfere energia térmica para a parede do reator, então a parede do reator aqui é T2, é outra temperatura, e aqui eu tenho uma resistência por convecção, deixa eu reduzir aqui,
Eu tenho uma resistência por convecção, sendo que a fórmula da resistência por convecção é 1 sobre H, que é o coeficiente de película desse fluido quente, vezes a área. Aí eu tenho em seguida uma transferência de calor por condução. A fórmula da resistência para condução no plano é L sobre K vezes a área. Então, aqui eu tenho uma resistência por condução. Então, esse calor ele vai migrar, vem do fluido quente, passa para a parede, aqui por convecção, porque é um fluido. Depois, aqui por condução, porque é um material sólido. E depois ela transfere para o ar, supondo que aqui o fluido frio seja o ar frio, o ar ambiente. Então, eu tenho T3 e T4, aqui uma resistência por convecção externa, convecção do ar. A convecção, a resistência para ela é 1 sobre H2 vezes a área. E assim eu tenho o meu sistema que se comporta em série com uma resistência convectiva interna, uma resistência condutiva da parede e outra resistência convectiva externa. E aqui as variações de temperatura. Aqui vai ser T1 e T2, aqui vai ser T2 e T3, e aqui vai ser T3 e T4. E lembrando que o sistema em regime permanente, ou seja, em equilíbrio, nós vamos perceber que o fluxo dessa região é igual ao fluxo dessa região, que é igual ao fluxo dessa região, e o que é igual ao fluxo total das regiões. Então, temos o fluxo da região de maior temperatura para a região de menor temperatura. E aqui L é a espessura desse material. Então, a partir daí, nós podemos encontrar as equações. Então, o fluxo de calor ele pode ser calculado para essa primeira região, que é essa primeira estado convectivo, usando a fórmula da convecção, vai ser H1, convecção interna, vezes a área, vezes a variação de temperatura, que é T1 menos T2. Eu posso calcular a partir dessa região, fluxo de calor, ou posso calcular a partir da segunda região, a segunda região é uma parede, onde eu tenho que o fluxo de calor vai ser igual a K vezes a área, dividido pela espessura, vezes a variação de temperatura, T2 menos T3, sempre temperatura maior menos menor, por isso que nós tiramos os sinais negativos das equações, ou eu posso calcular também a partir dessa última região, onde eu sei que H2, que é coeficiente de película ou coeficiente convectivo externo, vezes a área, vezes a variação de temperatura, que é T3 e T4. Então, eu posso calcular a partir da primeira região, a partir da segunda região ou a partir da terceira região. Qual que eu vou fazer as contas? Aquela região que tiver todos os dados, tá? Supondo que eu tenha T1, T2, H1 e a área. Então, eu faço por essa região, porque eu tenho todos os dados. Mas se eu não tiver todos os dados, eu vou procurar onde que eu vou resolver esse exercício. Onde eu posso começar a resolução. Onde eu tenho os dados disponíveis para fazer as contas, tá? Mas supondo que eu só tenho a temperatura inicial, a temperatura do fluido quente e a temperatura ambiente, T1 e T4. O que eu posso fazer? Calcular a partir da equação geral. Deixa eu reduzir aqui só para vocês visualizarem. Então, a equação geral ela pode ser feita a partir da somatória dessas três equações, que estão aqui embaixo. O que eu fiz nelas? Eu apenas isolei a variação de temperatura. Então, peguei H vezes a área, passei para cá, dividindo, e deixei T1 e T2 isolado. Eu peguei o K, a área e a espessura, joguei para o outro lado da equação, isolei T2 e T3. Então,
está isolado aqui. Eu peguei nessa terceira a área e o H2, coeficiente de película externo, joguei para o outro lado da equação, isolei T3 e T4. Então, aqui embaixo, nós podemos observar elas, e a partir daqui, eu posso somar todas elas, eu somo as variáveis antes da igualdade, somo as variáveis depois da igualdade, e nós vamos chegar nessa relação aqui, ó, onde T2 cancela, menos T2 cancela com T2, menos T3 cancela com T3, e eu vou ter T1 menos T4, igual ao fluxo de calor, vezes resistência convectiva para a região 1, mais resistência condutiva, mais resistência convectiva para a região 2. E aqui eu tenho minha fórmula geral. Nesse caso, a fórmula geral, eu posso reduzir ela, onde eu tenho a variação de temperatura total, que é T1 menos T4, então só tenho só as extremidades, eu uso essa equação. E aqui, ó, eu tenho variação de energia total, aqui embaixo eu tenho as resistências 1, 2 e 3, que é igual à resistência total, e a gente volta novamente para aquela equação geral, onde fluxo de calor é igual à variação da temperatura, considerando temperatura maior menos a menor, dividido pela resistência térmica, que vai ser a somatória das resistências, sejam elas condutivas ou sejam elas convectivas, não importa. Tudo bem? Então, essa é a fórmula que nós vamos utilizar para esse sistema combinado, condução e convecção. Então, vamos aqui para o exercício. Antes disso, alguma pergunta? Ou ficou claro? Só coloque aí no chat, por favor. E nós vamos partir para a resolução. Pessoal, vocês estão muito calados. Vocês estão aí ou vocês não estão? Não estão. Só manifesta aí no chat. Tudo bem, né? Beleza, obrigado, Cassiane, Raquel. Isso aí. Porque às vezes parece que você está dando aula só para a tela do computador, né? Porque se você não vê ninguém, então preciso saber o retorno de vocês. Então, vamos partir aqui para o exercício. A forma de resolver é exatamente igual, tá? Sim, olha, Cassiane, é exatamente igual. É a mesma fórmula, a diferença é que a resistência convectiva é diferente, a fórmula, mas você faz as contas da mesma maneira. Então, veja, é bem tranquilo. Então, vamos lá. Uma parede de um forno é construída de duas camadas. A primeira camada, 0,20 metros de tijolo refratário, K igual a 1,2 quilocalorias por hora metro grau Celsius. E uma segunda camada, que é 0,13 metros de espessura, com tijolo isolante e K, condutividade térmica de 0,15 quilocalorias por hora metros grau Celsius. A temperatura dos gases dentro do forno é 1.700. Então, essa temperatura aqui, ó, 1.700 graus Celsius. E o coeficiente de película na parede interna, o H interno, é 58 quilocalorias por hora metro ao quadrado grau Celsius. Ótimo, ó, então já vamos retirar os dados. Então, eu tenho a parede do refratário, que é a primeira parede, onde eu tenho 0,20 metros de espessura, L1. Então, vou chamar aqui essa parede de parede 1, que tem um K1 e uma espessura 1. O K1 da primeira parede do refratário, 1,2. A segunda parede, que é a parede do isolante, tem uma espessura de 0,13 e um K2, que é a condutividade dessa parede do isolante, 0,15. Então, veja, por isso que é importante fazer o desenho. Você faz o desenho e tira os dados, ó, tem os dados aqui. Ótimo, então os dados das paredes. Agora vamos para
o fluido interno. O fluido interno, ele está a 1.700 graus Celsius, então tem T1, 1.700, T2 não sei, T3 também não sei, T4 eu também não sei, tá? T3 não sei, T4 é igual a 27 graus Celsius. Vamos ler aqui que ele fala no exercício. Ó. A temperatura ambiente é 27 graus Celsius. Então, T4 é 27. Então, aqui está errado, viu? Só para vocês saberem. Então, nesse caso aqui, ó. T4 não, desculpa. Temperatura do ar ambiente, né? Se a temperatura do ar ambiente, então aqui é T5, né? Nem T4 não. Viu? Então, T5, que é a temperatura do ar ambiente, igual a 27. E ele diz que a temperatura ambiente é 27 e o coeficiente de película é 12,5. Então, na parede interna, eu tenho o H, que é o coeficiente de película, é 58, e a temperatura 1.700. No ambiente, eu tenho o H externo, que é 12,5, e a temperatura ambiente, que é T5, é igual a 27. Aí ele pergunta para nós aqui na letra A. O fluxo de calor por metro ao quadrado de parede. Qual que é o fluxo de calor por metro quadrado? Então, a área vai ser o quê? 1 metro ao quadrado. Então, facilitou a vida. Ó. Como eu vou resolver esse exercício? Então, considerando a área unitária igual a área da região convectiva, condutiva, condutiva 2, convectiva externa, todas elas vai ser 1 metro ao quadrado. Então, o fluxo de calor vai ser igual à variação da temperatura total, ou seja, T1 menos T5, dividido pela resistência total. E a resistência total vai ser resistência convectiva interna, RI, resistência referente ao refratário, resistência do refratário, que é condutiva, mais a resistência do isolante, que também é condutiva, resistência do isolante, mais a resistência da convectiva do ar externo, RE. Na minha fórmula agora eu vou usar as minhas respectivas fórmulas para cada resistência. Então, a resistência convectiva externa vai ser interna, 1 sobre HI vezes a área. Então, nós temos que HI é 58, a área é 1. Depois eu tenho a resistência para a parede do refratário, o L1 é igual a 0,20, o K1 é igual a 1,2, a área é igual a 1. Depois eu tenho o L, a resistência da próxima parede, que é a parede isolante, que é L2, 0,3. Tá? K2, 0,15. É 0,15 ou 0,13? Vamos voltar aqui em cima no exercício para a gente conferir. Ó, aqui. 0,13 é a espessura e a constante é 0,15. Então, ok. Então, aqui é 0,13 a espessura dividido pela constante 0,15 vezes 1. Ok, correto. E depois, do outro lado, para finalizar, nós temos a transferência de calor por convecção externa, onde eu tenho H externo, que é 12,5, vezes a área 1. Montei, joguei todos os dados, agora é só fazer as devidas contas. E o valor obtido por parede, por metro quadrado de parede, é 1.480. Beleza? Querem fazer? Ou podemos passar para a letra B? O que vocês acham? Querem jogar na calculadora para testar? Joga aí na calculadora, gente. Vamos ver se vocês conseguem fazer. Esse aqui ele é bem mais simples, né? Basta você fazer essas continhas aí separadamente. Essa é uma conta bem mais tranquila. Mas se quiserem, pode testar aí. Faz ela aí rapidinho para nós.
Pessoal, podemos passar para frente? Ou vocês estão fazendo ainda? Professor, Oi. uma dúvida. No caso, a gente vai estudar, no caso, a prova de 18 de novembro, então até o conteúdo da semana que vem é o que vai cair na prova, né? Sim, que é o conteúdo, essa aula que a gente está vendo agora, daquele material que eu postei, é a aula 4. A gente vai estudar a aula 4 e a aula 5. Então, a semana que vem finaliza. Ah, não, tá bom, beleza. Aí, esse conteúdo que eu já postei é o conteúdo que vai cair nessa primeira prova. Ou seja, a gente estudou condução, a condução para plano, cilindro, esfera. A convecção, ela é a mesma para todos, a gente está vendo agora. E semana que vem a gente vai estudar também radiação, que é igual para todos. A gente finaliza essa primeira parte, que é a lista de exercício. A lista de exercício, eu já vou postar ela para vocês amanhã, e vocês já podem resolver. Aliás, eu vou fazer o seguinte: eu vou hoje à tarde na UFT e organizo, e hoje à tarde já posto a lista para vocês. Aí vocês já podem ir resolvendo essas listas, tá? E vocês podem fazer o seguinte: até o dia 16, vocês mandam para mim quais são as dúvidas, né? Porque aí, aliás, antes do dia 16, porque aí eu gravo um vídeo e no dia 17 a gente tira todas as dúvidas, tá? Que tenha ficado de algum exercício da lista. Tá ok, professor, então. Isso mesmo, ó, 1482. Então é aquela mesma questão, pequenas variações tem em função dos arredondamentos. Tá ótimo, tá? É isso aí. Então, bora continuar, tá? Aí, quem não terminou, depois vocês terminem, tá? Só para a gente fechar esse exercício hoje. Então, hoje a gente vai fechar esse exercício. Aí, vocês podem já estar fazendo vários exercícios da lista. Depois, eu até informo no WhatsApp até quais exercícios vocês podem fazer. A letra B. A temperatura nas superfícies interna e externa da parede. Ou seja, qual que é a temperatura T2 e qual é a temperatura T4? Eu sei T1,
T1 é 1.700. E eu sei T5, que é 27. Mais T2 e T4. Vamos calcular? Então, é isso que ele pediu. Para mim calcular, é igual o exercício que nós fizemos anteriormente. Como o fluxo de calor total é igual ao fluxo de calor nessa região, que é igual nessa região, que é igual nessa outra, que é igual nessa outra também. Então, partindo desse pressuposto, eu posso calcular o fluxo dessa região apenas, exclusivamente, aí a variação de temperatura vai ser T1 menos T2. Eu conheço todos os dados, falta apenas T2. Aí, assim, eu descubro T2, que é a minha variável. Da mesma forma, eu posso fazer para essa região, para a convecção externa, aí a variação vai ser T4 menos T5. Tenho todos os dados e a minha incógnita é T4. Tenho todos os dados porque, na letra A, eu já determinei o fluxo de calor. O fluxo de calor é 1480,6. Vocês podem usar o fluxo que vocês encontraram aí, se vocês forem fazer esse exercício aí no caderno, tá? Então, por exemplo, na letra B, para mim descobrir T2, que é da parede interna, então, fluxo de calor é temperatura do fluido menos a temperatura da parede interna, dividido pela resistência referente ao fluido. Aqui, ó, tá falando sobre o refratário, tá errado, é sobre o fluido, tá? Estou fazendo a primeira região. Tanto é que eu vou usar aqui T1 menos T2 dividido por 1 sobre coeficiente de película interna vezes a área, que vai ser igual a isso daqui, ó. Eu peguei isso aqui e joguei lá para cima, multiplicando. Resolvendo o fluxo de calor, 1480, coeficiente de película 58, a área igual a 1 e a variação de temperatura 1.700, que é T1 menos T2. Então, T2 vai ser igual a 1.675. Bem tranquilo, né? Igualzinho aquele exercício que a gente fez anteriormente. Da mesma forma, eu posso fazer para o fluxo de calor referente à resistência externa, à convecção externa. Então, o fluxo de calor, 1480, o fluxo de calor externo, 12,5, a área 1, e aqui é T4 menos T5. T5 é 27, descubro T4. T4 é 145. Tudo bem, gente? Então, vamos finalizar aqui, tá? E na próxima aula, ó, vocês já podem até dar uma olhada nesses exercícios, que são bem parecidos, ó, não tem muita diferença, ok? Deixa eu ver quais são os outros que nós temos que ver. 4.3, 4.4. Tem muito exercício aqui ainda, hein? Então, esses exercícios aqui, ó, a gente vai ver eles na semana que vem. Nem sei se a gente vai conseguir ver todos, tá? A gente vê alguns deles, ok? Aí a gente finaliza esse conteúdo. Vamos ver só mais um, como a gente agora é 9h22 ainda, porque a gente tem muitos exercícios ainda para ver amanhã. Vamos ver só mais esse daqui, ó, que é o 4.3. Tá? Também ele é muito parecido, tá? A gente vai ver aqui também uma parede, então ele diz, ó, a parede de um edifício tem 30,5 centímetros de espessura e foi construída com material de K igual a 1,31, agora watts por metros Kelvin. Em um dia de inverno, as seguintes temperaturas foram medidas. A temperatura do ar interior é 21,1 graus Celsius. Ó, T1, temperatura 1, 21,1 graus Celsius. A temperatura do ar exterior, então um dia bem frio, T4 igual a menos 9,4. Temperatura da face interna da parede, T2 é igual a 13,3. E a temperatura da face externa da parede, T3, é igual a menos 6,9. A espessura da parede, 0,305 metros, né, eu já passei ele para metros. Calcular o coeficiente de película interna e externa. Então, quero calcular o H.
o H interno, o H externo. Eu tenho uma resistência convectiva externa, uma resistência condutiva e outra resistência convectiva externa. E aqui só fazer as minhas devidas contas, tá? Como eu tenho todas as temperaturas, eu posso calcular, começar aqui a resolução do exercício. O fluxo de calor pode ser obtido considerando a condução através da parede. Então, se nós vamos determinar a parede, eu tenho T2 e T3. Ó, T2 é 13,5, T3 é menos 6,9. Eu sei qual que é a espessura e eu sei qual que é o K. Então, eu jogo aqui, eu estou fazendo para o R2, que é a condução da parede. Então, vai ser T2 menos T3, T2 13,3, menos T3, que é menos 6,9, dividido para a espessura, que é 0,305, dividido pelo K, que é 1,31, o K da parede, vezes 1, que é a área. Então, o fluxo de calor é 86,76 watts. Então, já cheguei no meu resultado para o fluxo de calor. Depois que eu determinei o fluxo de calor, agora vamos determinar qual que é o coeficiente de película interno e qual que é o coeficiente de película externo. Como? Se eu sei as temperaturas, sei a área, jogo na fórmula e determino H, porque o fluxo de calor já foi determinado, 86,76. Então, venho aqui e, fazendo para a convecção de película interna, ó, aqui está falando externa, né? Mas na verdade é interna. Viu só um errinho aí da apostila. Então, fluxo de calor vai ser T1 menos T2 pela resistência interna. Resistência interna é 1 sobre H1 vezes a área. Então, fluxo de calor, 86,76. Variação da temperatura, 21,1 menos 13,3, dividido por 1. H1 é a minha incógnita que eu quero descobrir. A área é igual a 1. Agora, o que eu tenho que fazer? Isolar e calcular H1. Resolvi o exercício, resolvi para película interna. A externa, eu vou fazer a mesma conta, tá? Da mesma forma, onde 86,76 é o fluxo de calor, a variação de temperatura externa, então tem a temperatura da parede externa, menos 6,9, menos a temperatura do ar do fluido externo, menos 9,4, dividido por 1, coeficiente película externa, vezes 1, que é a área, e aqui eu determino HE. Então, H interno, né, coeficiente de película interno, 11,12, coeficiente de película externo, 34,72. Beleza? Então, refaçam essas contas, tá? Tentem chegar no resultado, se não encontrarem, manda mensagem para mim. E aquela outra, eu vou gravar o vídeo para vocês e mando para vocês depois, pelo WhatsApp, tá bom? Então é isso aí, gente. Finalizamos a nossa aula hoje e semana que vem a gente continua. Certo? Esses outros exemplos aqui nós vamos fazer ele semana que vem. Aí a gente discute semana que vem. O que a gente faz? A gente já estuda radiação ou se a gente vê esses exercícios primeiro? Talvez a gente vê esses exemplos na terça-feira e na quarta-feira a gente vê radiação. Tá? E aí a gente finaliza o nosso conteúdo já para a nossa avaliação. Quem tiver um tempinho aí, pode refazer esses exercícios anteriores e pode dar uma olhada nesses outros aqui de baixo, ó. Porque aí eu tiro só as dúvidas, tá? Então, se tiver tempo, olha esses outros exercícios que estão aqui na apostila de vocês. Certo, pessoal? Então, vou parar aqui a transmissão da minha tela. Interromper a gravação.